Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Dirce. Já se inscreveu, curtiu, compartilhou? Deixe o seu comentário ao final deste vídeo, mas por hora vem comigo que vou falar sobre uma das obras emblemáticas da literatura brasileira. Estou falando da obra-prima de Cecília Meirelles, O Romanceiro da Inconfidência. O contexto histórico do Romanceiro da Inconfidência é a Inconfidência Mineira, que foi um movimento revolucionário de 1789. O movimento foi inspirado nos ideais iluministas e pela independência dos Estados Unidos. Os participantes eram colonos brasileiros, donos de minas, profissionais liberais, padres, poetas e até soldados. Todos estavam insatisfeitos com a dominação portuguesa. A região de Vila Rica foi o cenário da Inconfidência e ali era o centro do poder da capitania de Minas Gerais. O movimento foi frustrado porque sofreu uma delação e todos os envolvidos foram presos, mas o único que foi executado foi o Tiradentes, que foi levado à forca em 21 de abril de 1792, por isso o feriado nacional. O livro de Cecília Meirelles é um poema lírico narrativo que conta a história da Inconfidência Mineira em versos. A obra ela é marcada por um lirismo, por uma linguagem simbolista que vai envolvendo os inconfidentes em seu contexto. Então vamos entender aqui o que significa o gênero romanceiro. O romanceiro é uma coleção de poemas, uma coleção de canções populares, uma coleção de poesias. E a tradição é bem antiga, é lá da Idade Média, uma tradição ibérica. E, em geral, uma narrativa que tem um tema central e que cada parte tem um título que recebe o nome de romance. O Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, tem a seguinte estrutura: são 85 romances. Primeiro tem uma fala inicial, o cenário, os 85 romances, e ao final, uma fala aos inconfidentes mortos. Bom, na estrutura, a autora utiliza a redondilha menor, que são versos de 5 sílabas, mas predominantemente a redondilha maior, que são versos de 7 sílabas poéticas. Mas, por ser uma autora modernista, a Cecília não se prendeu a esses padrões e ela também construiu versos de 4 sílabas poéticas e versos decassílabos, como acontece em cenário. Quantas rimas? Ela utilizou rimas perfeitas e rimas imperfeitas. Para você acompanhar esta videoaula, é preciso pegar a sua edição do Romanceiro da Inconfidência, a minha é da editora Nova Fronteira, e abrir aqui no início, na fala inicial. A fala inicial é a parte em que a poetisa, ela sintetiza tudo o que aconteceu no movimento, ou seja, tudo o que aconteceu no romanceiro. E nesta fala inicial, ela vai usar versos epitassílabos, ou seja, de 7 sílabas poéticas. Vamos recordar o que é uma sílaba poética? A sílaba poética é de acordo com a pronúncia. Você vai contando e para na última sílaba tônica da última palavra. É diferente de sílaba gramatical. A sílaba gramatical ela é usada na translineação. A sílaba poética é na pronúncia dos versos, que é bem marcada por alguns fenômenos linguísticos também de junção, como a elisão, onde se juntam palavras que terminam e que iniciam com vogais. Tem alguns fenômenos ali. Essa videoaula não é só sobre isso. A Cecília Meirelles não se prendeu a isso, mas aqui em fala inicial ela usa versos epitassílabos. Bom, ela diz o seguinte: não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão, pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. Avisto a negra masmorra e a sombra do carcereiro, que transita sobre angústias com chaves no coração. Descubro as altas madeiras do excessivo cadafalso, e por muros e janelas o pasmo
da multidão. Então, ela vai falando aqui na fala inicial, ela expressa toda a angústia, ela expressa a confusão, né? Ela fala aqui sobre um indivíduo que está preso neste labirinto de angústia, nesse labirinto de confusão. Ela mostra aqui onde o ódio e o amor coexistem. Ela mostra uma voz, né, que fala da condenação, que fala da masmorra, que fala sobre a sombra do carcereiro, do carrasco, né? Ela vai falando sobre as opressões e sofridas aqui pelos inconfidentes. Então, quanto à estrutura, ela vai usando versos em redondilha menor, versos em redondilha maior, ela não se prende a isso, ela usa também versos de 4 sílabas lá no final, eu vou ler para vocês, e ela usa também versos decassílabos. E as rimas que eu falei, ela usa rimas perfeitas e rimas imperfeitas. Vamos a essas rimas. Abra aí a sua edição no romance 6, que tem o seguinte título. Então, cada romance tem um título, tem uma numeração em romano e tem um título. O seguinte título, da transmutação dos metais. Este romance, ela escreveu com rimas perfeitas. O que seriam rimas perfeitas? Que possuem sons vocálicos e consonantais idênticos. Então, vamos ler. Já se preparam as festas para os famosos noivados, que entre Portugal e Espanha breve serão celebrados. Ai, quantas cartas e acordos, redigidas e assinados! Ai, que confusos assuntos são para os reis seus reinados! Ai, quantos embaixadores para tamanhos recados! Então, ela vai rimando aqui as palavras noivados, celebrados, reinados e recados, numa rima perfeita. Mas ela também fez uso de uma rima imperfeita, como podemos observar aqui no romance 13, onde ela usa rimas imperfeitas, que são palavras semelhantes, não são idênticas. Ouçam, romance 13 ou do Contratador Fernandes. Vai acompanhando aí com a sua versão, tá bom? Eis que chega ao Cerro Frio, a terra dos diamantes, o conde de Valadares, fidalgo de nome e sangue, José Luís de Menezes, de Castelo Branco e Abranches, ordens traz do grão-ministro de perseguir João Fernandes, tudo pela febre e o medo, do ouro, febre e medo, que antes deceparam no ar a estrela dos contratadores brantes. Então, ela fez uma rima aqui imperfeita, ela rimou diamantes, Valadares, Menezes, Abranches, Fernandes, Antes e Brantes. Terminam com ES, mas não dá uma rima idêntica, dá uma rima imperfeita. Bom, a linguagem que Cecília utiliza é a linguagem do simbolismo, repleta de mistério, né? Envolvendo aqui os inconfidentes numa trama. Então, ela faz um clima de mistério, um clima de tensão, usando aqui toda a técnica simbolista. Ela usa rimas, ela usa sonoridades. O que é interessante observar no Romanceiro da Inconfidência é que a Cecília Meirelles ela faz alusão a épocas diferentes. Então, ela usa, por exemplo, o romanceiro, que é lá da Idade Média. Ela usa redondilhas, que remete à Idade Média. Ela usa aqui, ela fala de um contexto histórico do século XVIII, que foi a Inconfidência Mineira. E ela é uma poetisa de meados do século XX. E ela fala para nós, leitores, que somos do século XXI. Então, isso é muito interessante no Romanceiro da Inconfidência. Agora, eu vou ler algumas partes que são muito relevantes para a obra. Uma videoaula não pode se estender muito, eu escolhi aqui alguns romances para ler e para analisá-los. Então, vamos lá. Vou começar aqui com. Já falei da fala inicial, né, em que ela demonstra aí, ela faz um resumo do que vai ser, né, em imagens do que vai ser o romanceiro. Em seguida, ela escreve aqui, em versos decassílabos, o cenário. Que cenário é esse? O cenário é o cenário de Minas Gerais, é Vila Rica, né? E ela faz isso em versos decassílabos. Então, ouça. Passei por essas plácidas colinas e vi das nuvens silencioso o gado.
passer nas solidões esmeraldinas. Largos rios de corpo sossegado dormiam sobre a tarde imensamente, e eram sonhos sem fim e de cada lado. Então, ela vai fazendo aqui uma reflexão sobre a paisagem mineira, né, e sobre a história de Minas Gerais. E ela diz: entre nuvens, colinas e torrente, uma angústia de amor estremecia a deserta amplidão na minha frente. Que vento, que cavalo, que bravia, saudade me arrastava a esse deserto, me obrigava a adorar o que sofria? Passei por entre as grotas negras, perto dos arroios fanados de cascalho, cujo ouro já foi todo descoberto. Então, ela vai falando aqui sobre a paisagem, o cenário que ela mostra. Dentro desse cenário, se você continuar lendo, você vai ver uma memória dolorosa, né? Uma memória tumultuada, e ela vai fazendo aqui também uma homenagem ao Tiradentes, ao Alferes Tiradentes. Então, ela faz uma conexão, né, com o passado, nesse cenário, nessa parte do romanceiro chamada cenário. Ela faz isso em versos decassílabos. Outra passagem importante aqui é. Lá, ver aqui. Aí. Aqui. O romance 7. Então, abra aí a sua edição no romance 7, que ela fala do negro nas catas. Para quem não sabe, catas é o garimpo, né? Catas Altas é um lugar em Minas Gerais, né? Uma cidade em Minas Gerais, que ficou conhecida por causa do garimpo, né? Das escavações e do garimpo. Então, ela fala aqui. Já se ouve cantar o negro, mas ainda vem longe o dia. Será pela estrela d'alva, com seus raios de alegria? Será por algum diamante a arder na aurora tão fria? Já se ouve cantar o negro pela agreste imensidão. Seus donos estão dormindo. Quem sabe o que sonharão? Mas os feitores espiam de olhos pregados no chão. Então, ela faz referência aos escravizados, né? Aos escravizados que trabalhavam no garimpo. No romance 8, ela cita o Chico Rei. Quem foi Chico Rei? Chico Rei foi um rei do Congo que veio escravizado para o Brasil e que tinha o nome de Galanga, mas quando chegou aqui, o nome foi substituído por um nome católico, Francisco, por isso Chico, Chico Rei. E o Chico Rei é aquele escravizado que ficou conhecido por comprar a sua alforria, a sua e de seu filho e de outros escravizados também. Trabalhou nas minas, veio para o Brasil, era um rei que veio para o Brasil e trabalhou nas minas. Ele veio lá do Congo. E cita também, nesse romance 8, a igreja da Virgem do Rosário, né? Essa igreja que foi erguida pelos escravizados que foram alforriados com a ajuda de Chico Rei. E diz o seguinte, acompanhando aí com a sua versão, com a sua edição. Tigre está rugindo nas praias do mar. Vamos cavar a terra, povo, entrar pelas águas. O rei pede mais ouro, sempre para Portugal. O trono é de lua, de estrela e de sol. Vamos abrir a lama, povo, remexer cascalho. Guarda na carapinha negra o véu do ouro em pó. Muito longe, em Luanda, era bom viver. Bate a enxada comigo, povo. Desce pelas grotas. Lá na banda em que corre o Congo, eu também fui rei. Então, ela rememora aqui a história de Chico Rei. No romance que eu já li uma parte aqui, né, o romance 13, que seria, que ela cita o contratador João Fernandes, né, o rico contratador João Fernandes, e depois, importante também, é o romance 14, em que ela fala sobre a Chica da Silva. Ela cita a Chica da Silva, que foi amante do contratador João Fernandes. E ela diz o seguinte: romance 14 ou da Chica da Silva. Então, ela numera os romances e dá um título. Isso foi lá para os lados do Tejuco, onde os diamantes transbordavam do cascalho. Que andor se atavia naquela varanda? É a Chica da Silva, é a Chica que manda.
Cara a cor da noite, olhos cor de estrela, vem gente de longe para conhecê-la. Por baixo da cabeleira tinha a cabeça rapada, e até dizem que era feia. Vestida de tiço, de raso e de holanda. É a Chica da Silva, é a Chica que manda. Escravas mordomos seguem como um rio, a dona do dono do cerro do frio. 12 negras em redor, como as horas nos relógios. Ela, no meio, era o sol. Um rio que altiva dirige e comanda. A Chica da Silva, a Chica que manda. Esplendem as pedras por todos os lados. São flechas em selvas de leões marchetados. Diamantes eram sem jaça, por mais que muitos quisessem dizer que eram pedras falsas. Então, aqui ela fala sobre a Chica da Silva, a Chica que manda. Outro romance importante é aqui o romance 21, em que ela faz uma referência ao neoclassicismo brasileiro e também às ideias de liberdade. Então vamos lá. Ela diz o seguinte aqui: ouro, ouro, pedem mais ouro. E sugestões indiscretas. Tão longe o tronco se encontra, quem no Brasil o tivera? Ah, se Dom José II põe a coroa na testa, uns poucos de americanos por umas praias desertas já libertaram seu povo da prepotente Inglaterra. Washington, Jefferson, Franklin, palpita a noite repleta de fantasmas de presságios e as ideias. Então, ela vai falando aqui, rememorando aqui a, a, a história, né, da liberdade, os ideais de liberdade. E ela fala também do neoclassicismo. Ouça. Doces invenções da Arcádia, delicada primavera, pastoras, sonetos, liras, entre as ameaças austeras, de mais impostos e taxas, que uns protelam e outros negam, casamentos impossíveis, calúnias, sátiras, essa paixão da mediocridade que na sombra se exaspera. E os versos de asas douradas que amor trazem e amor levam. A Narda, Nise, Marília, as verdades e as quimeras. Então, ele cita aqui no final as musas inspiradoras de Cláudio Manuel da Costa, né, de Tomás Antônio Gonzaga e de outros inconfidentes. Mais um romance importantíssimo. Todos os romances são importantes. Estou lendo alguns para fazer análise. O romance 24, que fala aqui sobre a bandeira da Inconfidência. Esse romance vai relacionar a confecção, né, da bandeira dos Inconfidentes com o movimento que eles estavam preparando em Vila Rica. Então, ouça, muito interessante esse. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a Inconfidência. E diz o vigário ao poeta: escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio, e dá-lhe o papel e a pena, e diz o poeta ao vigário, com dramática prudência: tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam. Liberdade, ainda que tarde. Libertas que será também. Liberdade antes que tardia, que está na bandeira mineira. Ouve-se em redor da mesa e a bandeira já está viva, e sobe na noite imensa, e os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Então, aqui ela fala sobre a confecção da bandeira dos ideais dos Inconfidentes, representante aí dos ideais dos Inconfidentes. Outro romance importante, o romance 27, ou do Animoso Alferes. Nesse romance 27, ela vai fazer uma homenagem, né? Ela vai falar das ações de Tiradentes, do Alferes Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, que ela chama de Alferes aqui na poesia. Então ela diz: pelo Monte Claro, pela selva agreste, que março de roxo místico enfloresce, cavalga, cavalga, o animoso alferes. Então ela vai falando das ações do Tiradentes. Não há planta obscura que por ali medre, de que desconheça a virtude que encerre ele, o curandeiro, que chagas e febres, o hábil Tiradentes, o animoso alferes. Então ela vai falando das ações, né, do Tiradentes aqui, do animoso alferes. Importante esse romance. Mais um romance, o romance
28, ou da denúncia de Joaquim Silvério. Então, aqui ela fala da delação feita por Joaquim Silvério dos Reis, que entregou os Inconfidentes, né? Então, ela diz o seguinte: no palácio da Cachoeira, com pena bem aparada, começa Joaquim Silvério a redigir sua carta. De boca já disse tudo, quanto soube e imaginava. Ai, que o traiçoeiro invejoso junta as ambições à astúcia. Vede a pena como enrola arabescos de volúpia entre as palavras sinistras desta carta de denúncia. Então, no romance 28, ela fala sobre a denúncia feita por Joaquim Silvério dos Reis. Mais um romance importante aqui é o romance 49, de Cláudio Manuel da Costa. Nesse romance 49, ela fala sobre a morte do poeta Cláudio Manuel da Costa, né? Que morreu na prisão, morreu enforcado na prisão, não se sabe se ele cometeu um suicídio ou se ele foi assassinado. Então, ela cita aqui nesse romance 49. Só um momentinho, uma água aqui, produção. Obrigada. Romance 49, de Cláudio Manuel da Costa. Então vamos lá, abra aí a sua edição no Romance 49. Que fugisse, bem lhe dissera o embuçado, que não tardava a ser preso, que já estava condenado. Que os papéis queimasse-os todos, vede agora o resultado. Mais do que preso, está morto numa estante reclinado e com o pescoço metido no nó de Atílio encarnado. Então, ela fala sobre a morte do poeta, né, Arca de Cláudio Manuel da Costa, que também era um inconfidente. Bom, no romance 54, ela fala sobre o Tomás Antônio Gonzaga, ou seja, era noivo de Maria Doroteia, como eu já disse numa videoaula anterior sobre Marília de Dirceu, e teve os seus planos frustrados porque ele também foi preso e depois foi exilado para a África. Então, esse romance aqui fala sobre o enxoval interrompido. Ele que ia se casar com Maria Doroteia, mas foi preso, então teve todo o seu plano, né, de casamento, né, os planos de casamento dos dois, o plano foi frustrado. Então, Cecília diz o seguinte: aqui esteve o noivo de agulha e dedal, bordando o vestido do seu enxoval. Em maio, era em maio, num maio fatal, feneciam rosas pelo seu quintal. Por estrada e monte, neblina total. No perfil da lua, um nimbo mortal. Mas quem lê na névoa o amargo sinal? A noite na vila é densa e glacial, o sono embuçado em cada beiral. Quem não dorme sonha com seu enxoval. A agulha de prata e de ouro dedal, em haste de cera, ergue o castiçal, para a turva noite, lírio de cristal. Então, aqui fala sobre o casamento, né, entre Tomás Antônio Gonzaga e Maria Doroteia, que foi interrompido porque ele foi preso. Bom, outro romance importante o romance 60, do Caminho da Forca. Aí vai falar sobre o Tiradentes, que foi enforcado em praça pública. Então, vamos lá. Os militares, o clero, os meirinhos, os fidalgos, que o conheciam das ruas, das igrejas e do teatro, das lojas dos mercados e até da sala do paço, e as donas, mais as donzelas, que nunca o tinham mirado, os meninos e os ciganos, as mulatas e os escravos, os cirurgiões e algebristas, leprosos e encarangados, e aqueles que foram doentes e que ele havia curado, agora estão vendo ao longe, de longe, escutando o passo do alferes que vai à forca, levando ao peito o baraço, levando no pensamento caras, palavras e fatos, as promessas, as mentiras, as línguas vis, amigos falsos, coronéis, contrabandistas, ermitões e potentados, estalagens, vozes, sombras, adeuses, rios, cavalos. Então, ela vai contando aí, né, o caminhar de Tiradentes para a forca, neste romance 60, ou do Caminho
da forca. Outro importante é aqui o romance 71, que fala de Juliana de Mascarenhas, que foi casada com Tomás Antônio Gonzaga lá na África. A Juliana de Mascarenhas, né, no início aqui, ela vai receber o Tomás Antônio Gonzaga, né, eles vão se conhecer, né? Tomás Antônio Gonzaga, ele se casa com a Juliana Mascarenhas lá na África. Juliana de Mascarenhas, que andas tão longe a cismar, levanta o rosto moreno, lança teus olhos ao mar, que já saiu barra fora, grande e poderosa nau, Senhora da Conceição, princesa de Portugal. Vai para o degredo um homem que breve irás encontrar, claros olhos de turquesa e nos cabelos de luar. Então ela vai falando e ela vai encontrar o Tomás Antônio Gonzaga, a Juliana de Mascarenhas. O romance 73, ou da inconformada Marília, já mostra a saudade que Marília fica sentindo do seu amado Tomás Antônio Gonzaga. A Marília que ficou no Brasil, né, e que sentiu saudade do poeta inconfidente, poeta arca de Tomás Antônio Gonzaga, que também foi preso por causa da sua participação na conjuração. Pungia a Marília a bela, negro sonho atormentado. Voava seu corpo longe, longe por alheio prado. Procurava o amor perdido, a antiga fala do amado, mas o oráculo dos sonhos dizia a seu corpo alado: Ah, volta, volta, Marília, tira-te desse cuidado, que teu pastor não se lembra de nenhum tempo passado. E ela, dormindo, gemia, só se estivesse ali amado. Então, aqui é a Cecília citando a Marília de Dirceu, numa grande relação de intertextualidade, que é quando um texto cita um outro texto mais antigo. Bom, outro romance importante aqui já terminando, o romance 82, ou Dos Passeios da Rainha Louca, que fala sobre a Dona Maria I, fala sobre a loucura e a morte de Dona Maria I. Então, ouça, pegue aí a sua versão, vai lá no romance 82 e ouça. Entre vassalos de joelhos, lá vai a rainha louca, por uma cidade triste que já viu morrer na forca, ai, um homem sem fortuna que falara em liberdade. Então, ela vai citando aqui a Dona Maria I, a louca, e fala: batedores e lacaios, camarista, cavaleiros, segue toda a comitiva nesses estranhos passeios, que oxalá fossem felizes para a sua majestade. Colinas de esquecimento, praias de ridentes águas, palmas, flores, nada esconde aquelas visões amargas que noite e dia a rainha cercam de horror e ansiedade. Ai, parentes, ai, ministros, ai, perseguidos fidalgos, ai, pobres inconfidentes, duramente condenados, porque sombria sentença alheia à sua vontade. Então, fala aqui, né, sobre ela, que também assinou aí essa sentença. Bom, e para terminar, o romanceiro tem a fala aos inconfidentes mortos. Ela escreve em versos de 4 sílabas. E o que é essa fala aos inconfidentes mortos? Ela se dirige a eles, né? E ela vai falar sobre o tempo que vai apagando a história. Treva da noite, lanosa capa, nos ombros curvos dos altos montes, aglomerados agora, tudo jaz em silêncio, amor, inveja. Ódio, inocência, no imenso tempo se estão lavando. Grosso cascalho da humana vida, negros orgulhos, ingênua audácia, e fingimentos e covardia vão dando voltas no imenso tempo, a água implacável do tempo imenso rodando soltos com sua rude miséria exposta. Parada a noite, suspensa em bruma, não se avistam os fundos leitos, mas no horizonte do que é memória da eternidade, referve o embate de antigas horas, de antigos fatos, de homens antigos. E aqui ficamos, todos contritos, a ouvir na névoa o desconforme, submerso curso dessa torrente do purgatório.
Quais os que tombam em crime exaustos? Quais os que sobem purificados? Então, ela deixa aqui uma reflexão, né? Quais os que tombam em crime exaustos? Quais os que sobem purificados? E assim termina o Romanceiro da Inconfidência, né? Ela fala aqui que o tempo vai apagando, né? Toda essa história, mas que tem aqui o romanceiro não nos deixa esquecer, né? O Romanceiro de Cecília Meirelles é esta obra-prima, esta obra emblemática que fala sobre o movimento da Inconfidência Mineira, cita personalidades históricas com muito lirismo, uma linguagem simbolista, cheia aqui de tensão, e é uma escritora que dispensa comentários. Nossa videoaula vai ficando por aqui. Muito obrigada. Não se esqueça de deixar um comentário, de se inscrever, de curtir, de compartilhar, porque é muito importante para esse canal, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.